Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, define a nossa era: a crise da água. Com base na aula sensacional do Dr. Nelton Miguel Friderich, a gente vai explorar não só o tamanho do problema, mas também um jeito novo e muito poderoso de encontrar a solução. Para começar, já vamos com essa frase que é um verdadeiro soco no estômago, né? Dita pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e citada pelo Dr. Nelton. Não é nenhum exagero. É um alerta bem direto sobre onde nossas ações estão nos levando e a urgência de mudar de rota. E essa aqui é a nossa jornada de hoje. A gente parte do alerta global, mergulha num exemplo bem concreto aqui no Brasil e numa solução super inovadora, para depois abrir o leque e falar de uma nova filosofia de cuidado com a vida. Vamos lá? Então, para a gente entender a profundidade dessa crise, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário mundial. Essa imagem aqui diz tudo, não é mesmo? Não estamos falando de uma ameaça que vai chegar um dia, mas de uma emergência que está acelerando agora. A crise do clima e a crise da água, elas não andam separadas, estão, totalmente entrelaçadas, nos empurrando para a beira do precipício. A grande questão é, como é que a gente freia e muda de direção, e rápido. Tá, mas para essa crise toda não parecer uma coisa distante, lá do outro lado do mundo, vamos trazer a lupa aqui para o Brasil e ver como o problema se mostra na nossa casa. Olha só esse número, 15,7%. Assim solto, ele pode não parecer muita coisa, né? Mas espera só para ver o que ele significa de verdade. E aqui vem o contexto que assusta. 15,7% é o tanto de superfície de água que o Brasil simplesmente perdeu nos últimos 30 anos, em apenas uma geração. Imagina só, uma área de rios, de lagos, de mangues do tamanho de quase o estado do Rio de Janeiro inteiro que sumiu. Isso não é só um número, gente. É um sinal de alerta piscando em vermelho. Mas, no meio desse cenário preocupante, sempre tem gente fazendo a diferença. Surgem iniciativas que trazem esperança e, o mais importante, ação. Vamos conhecer uma resposta que está sendo construída para virar esse jogo. A solução, muitas vezes, começa com parcerias. Aqui a gente tem a União da Educação, com o IFSU de Minas, e do Governo, com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Juntos, eles criaram um programa para capacitar pessoas e enfrentar o problema de frente. Isso não é só uma ideia no papel, é um movimento prático, que está crescendo. O curso de monitor está formando quase 900 pessoas pelo Brasil todo, transformando essa galera em verdadeiros guardiões da água, preparados com conhecimento técnico para proteger nosso recurso mais vital. Só que todo esse trabalho prático não vem do nada. Ele é baseado numa filosofia muito mais profunda sobre como a gente se relaciona com a água. O Dr. Nelton redefine a palavra revitalização. Não é só um termo técnico, é sobre recuperar a própria vida. A lógica é simples e poderosa. A gente só precisa revitalizar aquilo que está morrendo ou o que já se foi. É uma virada de chave, sabe? A gente para de pensar em gerenciar um recurso e começa a pensar em cuidar de um ser vivo. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente essa mudança. De um lado, a visão da água como algo para a gente usar, explorar e descartar. Do outro, a visão da água como uma entidade para a gente cuidar, proteger. O caminho que a gente vai escolher seguir, ele vai definir o nosso futuro. E isso tudo porque a água é muito mais do que só H2O. Como o Dr. Nelton aponta, ela tem várias dimensões, todas conectadas. Sim, é um bem econômico, mas também é um bem de todo mundo, é um direito humano básico. E, além disso, tem um significado cultural, espiritual. Entender essa complexidade toda é o primeiro passo para começar a respeitar de verdade. Ok, tudo isso é muito bonito, mas como é que a gente bota essa filosofia em prática? Como a gente se torna, de fato, um cultivador de água? A resposta começa com um princípio básico. A natureza tem sua própria organização. Ela não se importa com as fronteiras que a gente criou, de cidades ou estados. A água segue a lógica da bacia hidrográfica, que é, basicamente, a área onde toda chuva que cai vai para o mesmo ponto. Entender isso muda o jogo. E para esse conceito não ficar abstrato, o Dr. Nelton usa uma analogia simplesmente genial. Uma folha. Pensa numa folha de árvore. O talo principal é o rio. As veinhas menores que saem dele são os afluentes. E a bordinha da folha é o divisor de águas. Pronto. Com uma simples folha, a gente enxerga um mapa de um sistema vivo. E com base nisso, o Dr. Nelton nos dá um plano de ação fácil de lembrar, os 3 Cs da cultura da água. Primeiro, cultivar, que é não só usar, mas também produzir e conservar a água.
Depois, cuidar, protegendo as fontes contra qualquer dano e desperdício. E, por fim, cultuar, que é reconhecer e reverenciar o papel sagrado que a água tem na nossa vida, na nossa cultura. É um ciclo completo de respeito e de ação. E essa nova cultura da água nos leva à nossa reflexão final, com um chamado universal à ação, que bota a responsabilidade nas mãos de cada um de nós. Essa famosa citação, que foi lembrada na palestra, resume a essência da coisa. Ela nos lembra que a transformação em escala global começa com a transformação de cada um. A mudança que a gente quer ver no planeta precisa começar dentro da gente, nas nossas escolhas de todo dia. E assim a gente encerra com essa pergunta profunda da Carta da Terra, que fica ecoando. Nós seremos a geração lembrada pela aceleração em direção ao abismo? Ou pela que despertou uma nova reverência pela vida? A resposta, bom, ela está sendo escrita agora, em cada gota d'água que a gente cuida, em cada gesto de respeito. A escolha é nossa.